Olá, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Política. E hoje, nós temos aqui assuntos importantes para tratar relacionados à nossa região. E conosco aqui, nosso amigo Andrei Serruia, É fazendo isso parte. aí, João. Parabéns aí por estar participando também do programa. Boa noite, Malaquias. Para mim é um prazer estar aqui participando com vocês. Malaquias Motim também, hoje aqui para tocar esses temas muito importantes relacionados aqui à nossa região. Seu Malaquias, saude aí os nossos web espectadores que estão acompanhando o programa Conexão Política. Nossos queridos internautas, boa noite, Jó, boa noite, Boa Andrei. noite, Malaquias. Vamos tocar a bola para frente, que com certeza a gente tem assuntos quentes aí, assuntos que muita gente está curioso em saber, nossas opiniões sobre algumas situações que acontecem muito na rotina do nosso dia a dia. E vamos lá, né, gente? Não poderíamos deixar de começar esse programa de hoje saudando você que está entrando aí online nesse exato momento com a gente para fazer parte, para estar junto conosco aí acompanhando esse programa Conexão Política. E os temas de hoje são temas muito importantes e também alguns temas que se tornam até polêmicos na região do Baixo Amazonas, na região do Tapajós, do Alto Tapajós também. E muitas pessoas, às vezes, acabam não tocando nesses assuntos. A gente vê as mídias locais não tocar quase nisso. E hoje, como é um programa especial, nós vamos ter essa oportunidade, juntamente com Andrei Serruia e Malaquias Motim, para a gente tocar esse assunto aí, que é assunto super importante. E para a gente começar logo o programa de hoje, já de uma forma bem quente, vamos perguntar aqui para o seu Malaquias Motim, que é uma pessoa que tem um grande conhecimento vasto aí nessa área de garimpo, nessa área de madeira, nessa área também de agronegócio, e ele tem com certeza informações bem certas, bem concretas para trazer para o nosso público que hoje está nos acompanhando. Então, seu Malaquias, qual é a importância que os garimpeiros eles tiveram aqui no Pará para fazer toda essa história linda que o garimpo tem aqui na nossa região? Olha, Jó, Andrei, nossos queridos internautas, fico feliz de você ter falado essa questão da larga experiência no garimpo, só que o ouro mesmo eu não ganhei, né? Mas eu digo o seguinte, em 90, no ano de 90, 91, 92, eu tive a felicidade de ser um vendedor do Armazém Martins lá no Cripurizão. Cripurizinho, disse o garimpo do patrocínio. Então a gente enxergou uma realidade, a gente viu muitas pessoas que ganhavam seu dinheiro no suor lá, ganhavam seu dinheiro através do trabalho, profissionais de verdade, ganhando seus recursos, adquirindo seus benefícios através do trabalho, trazendo esses benefícios aqui para a cidade. Então sustentou Itaituba, sustentou Alta Floresta, sustentou todo o progresso da região Santarém, toda a região aqui nessa região ourífera, região garimpeira, todo mundo era muito beneficiado com esse ouro que era extraído do garimpo. Aí a questão ambientalista que quando a gente teve a esquerda entrando no poder federal, a gente começou a sentir que teve muito choque de opiniões, exposições, às vezes inoportunas, sempre desfavorecendo o garimpeiro. Porque a gente estava entendendo a formação das reservas, foi quando começou as demarcações das reservas, sem critérios, para nós, sem critérios. Mas o pessoal que estava criando essas reservas, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. É a preocupação internacional do domínio da Amazônia. Essa é a questão. Aí o que acontece? De todas as maneiras possíveis, foi tentado montar o atrapalho, foi tentado montar obstáculos para que o nosso garimpeiro não tivesse mais sucesso. E aí ele abandonou a área. No momento que ele abandona a área fica mais disponível para ser demarcada como reserva. Mas isso não tem nada a ver com saúde, isso não tem nada a ver com mercúrio. Inclusive eu vou fazer um questionamento para o nosso ouvinte, com a maior tranquilidade do mundo. Eu gostaria de saber aonde está aquela pessoa que foi contaminada pelo famoso mercúrio. Eu gostaria de conhecer uma pessoa que recebeu um único tratamento por causa da questão do mercúrio. Porque então, quando o pessoal vende a ideia que tem que prejudicar o garimpo, que tem que matar o cara que está trabalhando lá para poder trazer sustento para a família dele, inclusive trazer riqueza para a região toda, é culpado o mercúrio. Eu não gostaria, né? Eu não tive o conhecimento de uma pessoa que teve que tomar uma dipirona.
Eu não tenho esse conhecimento. Talvez seja ignorância completa da minha parte estar afrontando um problema do saturnismo, que é um problema dessa doença. Eu que gostaria de saber um caso único na Amazônia, desde 1980 que é garimpado na região. E a fama do mercúrio, ela claro que é problema tóxico, mas ela nunca chegou a níveis de adoecer uma pessoa única. Nunca teve, pelo menos que seja do meu conhecimento. Se alguém me fizer o favor de me trazer, de me apresentar uma pessoa que teve esse tratamento, que teve que se tratar por causa do mercúrio, eu vou ajoelhar e pedir desculpa pela minha expressão aqui, porque eu não tive ainda esse conhecimento, então eu vou morrer na ignorância. Então o que acontece? Veja bem, nós tivemos uma campanha ferrada contra o garimpeiro, com uma falsa proteção ambiental. Um falso ambiente de deterioração do meio ambiente. Inclusive, essa semana nós tivemos um absurdo completo que saiu nas redes aí, como se tivesse a água do garimpo, lá do Clipurizão, interferindo na água do Tapajós, aqui no Alter do Chão. A gente tem o ponto de chegar a um extremo desse. A gente fica sem entender qual é o objetivo verdadeiro dessas pessoas que expõem a natureza, a força da natureza. O homem não tem força para isso, gente. Teria que botar todas as PC do mundo e todas as balsas do mundo, que ainda vão existir, milhões de balsas para fazer barro lá no Rio Cripuri, para esse barro chegar aqui no Alter do Chão, gente. Pelo amor de Deus, é uma loucura completa. Isso prova que o pessoal não tem conhecimento e fica criando narrativa. Não entendo por quê. Será que é tão importante você matar uma atividade que já foi a riqueza maior da região? E por que nós não continuamos tendo essa riqueza? Eu pergunto para o meu colega, para o meu internauta. Eu pergunto, qual o motivo verdadeiro de nós termos aniquilado, de nós termos anulado durante 20 anos, que foi da década de 2005 a 2015, o garimpo? Está certo que o ouro estava um pouco mais baixo, o preço, mas não era esse o fator. O problema é o excesso de legislação, desnecessária carga de burocracia para a pessoa poder chegar e dizer que é um profissional garimpeiro. Então a gente tem que deixar bem claro, nós estamos conscientes, a gente sabe que essa questão do mercúrio, ela é um problema, mas ela é muito mais uma narrativa do que um problema propriamente dito, e a questão da legislação, legalização do garimpo é uma das nossas ideias importantes nesse nosso trabalho. Inclusive, a gente está entrando com o Avança Tapajós. O Avança Tapajós é um grupo muito grande de pessoas, incluindo a gente. Nós vamos estar provando essas nossas teorias, essas nossas práticas. E aí a gente vai conseguir ter um ambiente muito mais promissor para quem quer produzir aqui na nossa região. Obrigado, meu irmão. Muito bem, seu Malaquias, é isso aí. Então, Andrei Serruia, no seu ponto de vista, como você vê essa questão da importância dos garimpeiros no estado do Pará? Jô, me permita para buscar um pouco da nossa história. Década de 70, 80, ainda na época do regime militar, nós tivemos uma atividade muito intensa na região do garimpo. Muito intensa. Eu, na época, recordo, apesar que eu era novo, mas eu recordo que a nossa economia local, ela era praticamente um pedestal de ouro. Eu via muito essa frase. Meu pai dizia, vivemos num pedestal de ouro, a nossa região. O comércio é extremamente rico, as concessionárias de veículo vendiam carros à vista. O pessoal vinha com lata de leite ninho, com ouro, comprando veículos, ao ponto de dizer, eu quero daquela cor. E o cara tirava o carro do pátio, levava lá para dentro e pintava da cor que o garimpeiro queria. A gente via família, pessoas humildes, que tiveram condições de educar os filhos, que são todos doutores hoje. Eram garimpeiros semi-analfabetos, com muita vontade de trabalhar, foram para o garimpo, ganharam muito dinheiro e puderam pagar bom estudo para os filhos. O que eu quero dizer com isso? Que o garimpo em si foi extremamente importante para a nossa região. Muito importante, sim, para a região amazônica, para a nossa região de Santarém. Agora, eu vou colocar como divisor de água exatamente os anos 90, 89 para 90, quando entrou o Collor. Salvo engano, não sei se mudou ali a política, que passou a ser, naquele momento, prejudicaram muito, que se tornou inviável tirar o garimpeiro explorar, exercer atividade. Isso foi desencadeando uma série de problemas, onde eles foram praticamente abandonando, ou seja, as próprias máquinas, maquinário, balsa, tudo que eles tinham, se tornava inviável praticar aquela atividade lá. Então, por exemplo, em outras épocas, outroras, eles levavam desde jipe desmontado dentro do teco-teco. O jipe era cortado em pedaços e ia montado no garimpo. Criporizão, toda aquela região de garimpo ali, tiveram veículos porque foram cortados em pedaços,
colocados em aviões pequenos, foram para lá e montados. Ou seja, tinha uma economia forte, corria muito dinheiro para fazer tudo isso. Não é só pelo fato de cortar um veículo, o que tinha por trás disso era muito dinheiro. Muitas atividades profissionais, na época, viveram também do garimpo. Não era só quem estava ligado diretamente com o garimpo em si. Agora, infelizmente, criaram uma narrativa, aí começa a entrar as correntes, a ideologia da esquerda, que não tem interesse nenhum da nossa região desenvolver. Isso é fato. Não tem ninguém que me prove que a esquerda tem interesse em desenvolver a nossa região. Toda a política pública da esquerda é assistencialismo, é para manter a população alienada, o eleitor alienado, é sempre assim. Resultado, nós perdemos uma grande oportunidade de sermos uma região muito mais desenvolvida, porque é natural, somos uma região que não temos tecnologia, nós não temos ciência. Então, o extrativismo é a nossa realidade. Enquanto não formos uma região desenvolvida, é a nossa realidade. Então, foi quase uma violência muito grande, porque famílias ficaram órfãs, praticamente, do garimpo. Aí começou a vir a violência. O pessoal falava muito da violência na época do garimpo. A violência na época do garimpo era pontual. Era um acerto de conta, eram pessoas que vinham de uma cultura mesmo envolvida com a violência. Mas era quase uma regra, era uma lei. Era uma lei entre eles. Se você não for íntegro, leal comigo, ele tirava a vida. Era uma violência pontual. Mas é diferente da violência que surgiu depois do garimpo. Porque a miséria, em todas as periferias, como de Santarém, Itaituba, tudo trouxe o quê? Prostituição infantil, porque os pais estavam colocando as filhas para se prostituir, para ter condições de trazer alimento para dentro de casa. Trouxe também, em cidades como Santarém, também trouxe a violência, pessoas que, em condições muito difíceis de sobreviver, passaram a praticar crime. Então, é tipo assim, aí você fala, se você trouxer para os dias de hoje, e por que existe a poluição, algo assim? Primeiro, toda atividade ilegal se torna difícil você estabelecer regra, é impossível. Então, por exemplo, se você tem um garimpo legalizado, que dê condições do garimpeiro exercer sua atividade, é mais fácil você sentar com o garimpeiro e buscar soluções. Porque você está liberado para trabalhar. Agora, vamos ter que tratar, por exemplo, da parte de contaminação do mercúrio, as barragens para... Eu acho que é barragem o nome, não sei, para conter o resíduo, para que não vá para o rio. Isso tudo pode trabalhar, mas desde que haja permissão. Quando você não permite que eles exerçam atividade, e naquele momento você está trancando a porta. É como um pai que proíbe a filha de namorar. Quando, minha filha, você não pode namorar. Como é que ele pode conversar com a filha do quem é o namorado ideal? Qual é o tipo de relacionamento que sua filha deve ter com respeito? Você corta, você fecha a oportunidade para isso. A mesma coisa quando tem uma atividade ilegal. Aí o garimpeiro não vai ficar sem garimpar, ele vai para a atividade ilegal. Aí ele começa a ter atitudes que podem trazer danos ao meio ambiente. Mas aí vem o quê? Esse exagero que eles criam em cima do garimpo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, de forma leigo mesmo, né? Quando você olha essa época do ano, o nosso Tapajós está com uma cor turva, hein? Uma época de extremamente chuvoso, início das chuvas, né? Diga-se de passagem, início das chuvas. É quando está iniciando uma lavagem praticamente. Então vem todos aqueles resíduos, tudinho. Eu não consigo imaginar, quando você compara, dizendo que o garimpo é capaz de fazer isso, então, aí eu pergunto, e as chuvas não são capazes? Por que a chuva não é capaz de fazer e o garimpo é? Está estranho isso. Quer dizer, se o garimpo é capaz de fazer com aquela água, aqueles manuseios lá, então a chuva também faz. Então não pode dizer que é só o garimpo que está fazendo essa... Então se em outras épocas não tem, é porque não está chovendo. Então nós temos que analisar tudo isso também. E aquilo que o Malaquias falou ainda agora há pouco, pode ter caso? Pode. Alguém vai trazer um caso real de uma contaminação, não sei, mas é caso pontual. Que aí sim tem que entrar com pesquisa, encontrar meios para que possa evitar que ocorra de novo, né? Mas se você tem que pensar também quantas vidas se perde pela miséria, pela falta de oportunidade, porque eu, sinceramente, sou favorável que haja, muito pelo contrário, uma política pública que incentive o garimpo. O garimpo responsável, o garimpo que possa seguir regras, normas, e o próprio garimpo vai trazer condições financeiras para que o Estado, o município, eu quero dizer um Estado que eu digo poder público mesmo, federal principalmente, possa fazer o quê? Um trabalho de pesquisa, tudo para encontrar as soluções para que se evite um problema maior para a natureza. Mas eu sou contra quando você quer pegar uma atividade e procurar eliminar. Isso eu sou contra. Nós temos que pensar no nosso desenvolvimento.
Muito bem, Andrei Serruia, né? Comentando aí um pouco sobre a importância que o garimpo teve aqui no estado do Pará. E agora eu queria fazer aqui uma pergunta para o seu Malaquias. Seu Malaquias, qual é hoje a importância que se tem de legalizar a atividade garimpeira no estado do Pará e, aliás, em todo o Brasil, né, que também enfrenta muita dificuldade com isso? Olha, Jó, seria o nosso sonho, né? A gente falar em legalizar o garimpo seria o sonho realizado do garimpeiro, o sonho legalizado do comprador de ouro, o sonho legalizado da sociedade que vai ter essa revenda de carro que não vai vencer e entregar carro, que o vendedor de roupa de alta qualidade que não vai vencer, porque o garimpeiro ele tem recurso, ele gasta. Faz parte da cultura do garimpeiro, a poupança do garimpeiro, ela não é uma coisa que ele pensa, ele pensa em gastar porque ele sabe que vai ganhar mais. Então, assim, no momento que a gente conseguir falar, no momento que a gente conseguir ter uma postura para conseguir pensar na legalização do garimpo, na regulamentação do garimpo, nós vamos estar vivendo o nosso mundo ideal. Porque nós vamos estar deixando, muita gente vai trocar a atividade que hoje tem, que às vezes fica lotando bairros da cidade, aí sobrecarregando alguns segmentos, o pessoal vai dar atenção para o garimpo. Porque daí vai tornar legal. Então, você veja só, você vai comprar uma máquina no nome de uma empresa garimpeira. Então, você vai sair com CNPJ de uma mineradora. A empresa que vendeu a máquina, ela vai vender uma máquina para uma empresa mineradora. Quem vai comprar o ouro? Vai comprar o ouro de uma empresa mineradora. O ouro ele já entra na compra de ouro legal. Não tem necessidade de você ficar burlando nada. Agora eu é que pergunto. Eu pergunto para quem interessar. Cadê o interesse do nosso povo da política em legalizar? Por que não legalizar o garimpo? Qual é o problema? O que tem escondido por trás disso aí? O que é tão difícil entender que não se pode legalizar uma tarefa, uma profissão que já existe há milênios, há séculos aí. Nós temos no Brasil milênios que eu digo porque garimpos desde o tempo do tempo dos filisteus existia garimpo, desde que existe ouro. Mas aqui no nosso Brasil, o Brasil foi descoberto. Fernão Dias desbravou o Brasil porque ele estava procurando esmeraldas. Então o garimpo hoje ele tem é pioneiro. Garimpo é uma atividade pioneira no Brasil. Agora você pegar e querer aniquilar uma profissão, uma história dessas, cadê? Eu gostaria que alguém se posicionasse e me respondesse. O porquê que é tão difícil quando a gente fala de regularizar e de regulamentar o garimpo e legalizar o garimpo. Não sei se respondi. Muito bom. Né? Então eu não vejo obstáculo, eu só vejo coisa boa. Quando se fala lá em legalizar a atividade garimpeira, seria o melhor dos nossos mundos. Certo. Então agora aqui vamos ver com o seu Andrei Serruia, também no seu ponto de vista, seu Andrei, qual é, o seu posicionamento relacionado a isso, qual a importância que terá essa regulamentação da atividade garimpeira no Brasil? Jó, agora há pouco parece que eu adivinhei tua pergunta e eu acabei fazendo uma pergunta incluindo um pouco disso, porque exatamente o que o Malaquias falou, e eu digo assim, quando você legaliza, você estabelece regra, como falei agora para você agora há pouco sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o seguinte, como existe uma perseguição muito grande, parece que o garimpo está destruindo a Amazônia, né? Aí eu vi uma matéria, por coincidência, eu vi uma matéria, não sei se foi na Globo, um pedaço que saiu na televisão, onde alguém compartilhou uma matéria da Globo, eu acho, na própria internet, e colocou ali umas fissuras ali de área de garimpo, destruindo todo aquele barro, né, com vegetação ao redor. Por coincidência, a mesmo material eu vi mais amplo. Alguém divulgou aquilo e puxou a cena, o zoom. Praticamente sumiu aquilo ali diante da Amazônia. Então é como você falar que está pegando assim uma área, tamanho daqui da praia do Maracanã, e está praticando o garimpo, é lógico que você vai bagunçar naquela área. Aí quando você puxa o zoom, aquilo some no satélite, tão pequeno que é perto da Amazônia. Aí você para agora e vai também fazer uma análise, não só a visão do local em si, e faça agora uma análise de pessoas que estão tendo atividade lá. O dinheiro que está saindo dali. Aí é que entra a legalidade, a importância quando você legaliza, o Estado, a União, vai passar a participar dessa atividade. Porque enquanto está ilegal,
todos que estão lá estão tirando o ouro de forma clandestina, estão praticando um ato criminoso, não está havendo regra para evitar um impacto ambiental maior, não está havendo regra para haver um certo recolhimento de tributo, de imposto, não está havendo nada. Mas quando você legaliza, você vai estar o Estado presente, o ouro que sair de lá vai ter que ter um certificado, ou vai ter uma fiscalização, e deixa bagunçar aquela área, o que tem? É uma área, como eu falei, tamanho da praia do Maracanã, que estão bagunçando lá, mas olha a importância disso, eu digo para todos nós da região, quanta riqueza vai sair dali e vai gerar uma qualidade de vida e quantos empregos vão ser gerados, indiretamente principalmente. Né? Então, eu digo, é importante e eu penso assim, tem que procurar ter uma política pública que legalize de fato a atividade garimpeira. E deixe de ser tratado como se fosse algo, como eles falam, uma forma criminosa, pejorativa. Eu acho um absurdo isso, eu acho um absurdo. Eu não concordo com isso. Até porque, seu Andrei, a gente vê, né, muitos grupos tentando criminalizar, né, a atitude dos garimpeiros, enfim, a gente não sabe o que está por trás disso. Mas, seu Malaquias... Eu vou pegar um gancho aí, Andrei, sobre a questão ambiental. Na nossa opinião, na minha opinião e na opinião do internauta nosso que está ouvindo, qual que você acha que bagunça mais o meio ambiente? Fazer uma avenida Tapajós todinha de aterro aqui, como foi feito? Então quer dizer que isso aí não bagunça. Fazer o DR lá que tiraram não sei quantas 1000 toneladas de terra e transporta, então aí pode. Aí pode. Por causa de um carimbo? Por causa de um carimbo do IBAMA, aí pode. Então quer dizer que o garimpeiro que está trazendo alimentação para a família dele, suando, trabalhando dignamente, como a gente já falou, que é uma atividade secular, ele não pode. Porque daí ele estaria ferindo a natureza. Quer dizer que nós podemos fazer uma avenida inteira aqui, 4 quilômetros de avenida, tirando terra, ninguém sabe de onde, ninguém sabe fazer, simplesmente por causa de um carimbo. Obrigado. Deixa eu aproveitar então agora a minha vez o gancho, né? Tu falaste fazer uma pergunta ainda agora. Por que, tipo assim, que trata como criminoso? Primeiro que eles procuram criar uma situação como eles querem santificar a Amazônia. Parece que a Amazônia é bonita para eles ali, verdezinha, pá, totalmente nativa, né? E cria um clima que qualquer atividade é intocável. Mas, no mesmo tempo, falta um pouco de coerência. Porque o ser humano faz parte desse meio ambiente e nós não somos mais primitivos. Nós somos uma civilização que queremos ter acesso a uma tecnologia, um celular, quer dar um estudo bom para um filho, uma roupa boa para um filho, e todos têm direito, né? Agora, como o Malaquias falou, para fazer uma obra urbana, ou até agora que estão derrubando um monte de árvore para fazer ali um camelódromo, ninguém acha normal. Mas se você for pegar lá no meio da Amazônia lá, para fazer uma atividade de garimpo, que vai derrubar meia dúzia de árvores também naquele pedaço, já vira um crime ambiental tremendo. Então falta coerência nisso. Eu acho que temos que ter mais, eu digo assim, na verdade, as pessoas têm que ter exatamente senso de justiça e pensar em todas as atividades. Porque um garimpeiro que está lá muitas vezes, ele também não teve oportunidade para estudar, porque ninguém pôde pagar um estudo melhor para ele. Eu posso falar que na década de 70, quando deu aquele boom mesmo do garimpo, vinha aqueles pau de arara aqui do Maranhão. Não era mão de obra qualificada, eram pessoas corajosas, que vieram aqui com muita força de vontade para querer vencer na vida. E chegaram aqui, muitos ficaram ricos, muitos tinham até avião, muitos colocavam os filhos estudando em universidade particular no sul do país. Mas eram pessoas analfabetas. De onde veio esse dinheiro? Do garimpo. Então, é uma atividade que merece, pelo contrário, todo o respeito. Por isso que eu não concordo e eu defendo. É importante, sim, a legalização. Muito bem. Vamos fazer aqui uma imaginação de que os garimpeiros conseguissem alcançar essa vitória, né, de legalização. E, do seu ponto de vista, Malaquias, como você vê, como poderia ser a vida das pessoas tendo o garimpo legalizado hoje no Brasil? Certíssimo. Essa pergunta sua é extremamente importante. Essa pergunta sua é matadeira, Jó. Veja bem, o porquê que nós não temos esse ambiente aí. Porque nós temos alguns interesses paralelos. Nós temos alguns interesses internacionais que impedem, porque eles já passaram por isso. Americano já passou por isso, canadense já passou por isso, australiano já passou por isso.
dinamarquês já passou por isso, eles sabem que se eles deixarem a gente se legalizar, a gente fica muito forte. A nossa sociedade vai buscar esse dinheiro, Andrei, que você falou, da questão de poder estudar os filhos em bons colégios, porque daí o caboclo tem o dinheiro para pagar isso aí. Aí a classe, segunda geração, que vem depois dessa, vem com mais conhecimento, desenvolvendo melhor a inteligência, tendo conhecimento na prática e na execução mesmo real da função, modernizando o maquinário, conseguindo extrair muito mais do que hoje extrai, porque na maneira rudimentar com que é extraído hoje, se perde 15, 20, 30% de material bom por causa da falta de equipamentos adequados. Então, se no momento que a gente conseguisse legalizar a atividade garimpeira, legalizar de verdade, como eu tinha colocado a cadeia, desde o cara que vende APC para uma empresa mineradora, que essa empresa mineradora, então seria o garimpo, é o garimpeiro. Ela é o garimpeiro, essa empresa mineradora. Aí ele estando legal, ele vai poder enfrentar qualquer fiscalização de peito erguido, ele vai mandar ser fiscalizado. Porque aí ele vai poder dizer, olha, eu colhi aqui, peguei 2 quilos de ouro aqui, 3 quilos de ouro ali, vendi aqui, vendi lá, peguei esse dinheiro do ouro aqui, comprei tal coisa, investi tal coisa, criei um loteamento em tal lugar, porque aí você gera uma massa financeira. Nós vivemos no mundo capitalista, João. Nós vivemos no mundo capitalista. O dinheiro, ele faz bem. Quanto mais dinheiro ganho legalmente, é melhor para todo mundo. Eu não entendo a dificuldade que o povo tem hoje de entender isso. Parece que o pessoal da esquerda conseguiu incutir na cabeça da população que o cara que está ganhando muito dinheiro, ele está errado. Pô, mas se o cara trabalha, o cara teve uma ideia boa, o cara está botando para quebrar, está botando, envolvendo sua família, contratando gente, deixa o cara ficar rico, gente. Não existe coisa mais digna no mundo do que uma pessoa que tem muito recurso, ele vai poder transmitir isso para a sociedade inteira ganha. Nós estávamos falando no programa do Agromundo, essa questão do fazendeiro muito forte, diz que não traz benefício para a sociedade. Que absurdo é esse, gente? Nós estamos vivendo no mundo capitalista, ele exige movimentação de capital. Então, se nós estivermos legalizando a atividade garimpeira, vamos legalizar a atividade garimpeira, que todo mundo consiga trabalhar de cabeça erguida, meu irmão, nós vamos estar vivendo num outro mundo. Só esse segmento do garimpo já passaria por cima de tudo o que a gente faz hoje em Santarém. Daria para fazer 3 Santaréns, como tem hoje, se a gente conseguisse legalizar o garimpo. Sem medo de errar. Muito bem, Malaquias. Esse é o Conexão Política. Deixe seu comentário aí embaixo e comente aí também acerca desse tema que é muito importante e é um tema que muitas pessoas eles sempre têm o desejo, né, de ouvir, de ter mais esclarecimentos. E Andrei Serruia, como você vê a vida das pessoas depois de uma legalização dos garimpos? Como poderia ser a vida desse povo após essa legalização? Primeiro, dignidade, né? Ninguém quer trabalhar na clandestinidade. Eu acho que ninguém se sente bem. Então, eu acho que é muito importante o lado da dignidade da pessoa. Você ter uma atividade que é reconhecida, que é respeitada. Então, eu fico assim, incrível como as pessoas procuram rotular, né, uma atividade profissional porque alguém falou que é ilegal e não deve ser feito e as pessoas começam a marginalizar. Então, como eu te falei, trazendo a legalização da atividade do garimpo, né? Atividade garimpeira, automaticamente você vai trazer para as pessoas mais dignidade, mais respeito. E junto com isso vem o quê? Uma política pública que vai ter uma boa relação, tá? De incentivo, recolhimento de imposto também, que de alguma maneira vai ter contraprestação, tá? E no mesmo tempo vai poder estabelecer regra. Olha só como é bacana. Agora, quando não legaliza, é aquela comparação que eu falei. Você fecha todas as portas de diálogo quando você proíbe. Aí fica difícil. Muito bem. Gente, ainda agora eu tinha até comentado numa situação aqui sobre a tentativa de criminalizar a atividade garimpeira. E dentro desse pensamento, eu queria fazer aqui uma pergunta para o Malaquias. Por que, Malaquias, que o garimpeiro hoje é transmitido para a sociedade uma imagem negativa e, na maioria das vezes, o garimpeiro é até visto como um bandido?
O senhor tem alguma explicação a fazer acerca dessa questão? Eu tenho a explicação verdadeira. Agora, eu não sei como é que vai ser entendido isso. Porque o pessoal, ele sempre tem uma tendência de ir pelo aquilo que deu na novela das 8. Deu no Globo Rural, no Globo Repórter, o William Bonner falou, vale mais do que o nosso, do que qualquer uma outra autoridade do mundo falar. Então, a gente tem sofrido uma chuva de narrativas, a gente tem sofrido uma influência enorme do exterior, principalmente sobre o garimpo, porque o ouro é moeda mundial. O ouro é moeda mundial, vale a peso de ouro. Então, quando você sente que a mídia ela vem judiando, que ela vem criminalizando o garimpeiro, você sabe que tem alguém está ganhando com isso. Alguém está ganhando com isso. Aí eu pergunto, será que nós sabemos quem é esse alguém que está ganhando com isso? Com a criminalização do garimpeiro? Quem ganha com isso? A empresa estrangeira, que veio aí criar reservas, que vem aí tenta bagunçar o preço do ouro, tenta bagunçar todinha, mantém a estrutura política, mantém deputados, mantém senadores. Na época de campanha, antes de nós termos o nosso fundão, quem sustentava as campanhas? Da onde vinha a maioria do dinheiro das campanhas? Não era de empresas mineradoras? Não era de empresas importadoras de minérios? E por quê? Qual era o interesse? Vou judiar do garimpeiro, daqui a pouco eu vou lá, o pessoal do Senado carimba minha outorga, eu vou garimpar lá, eu vou tirar 1000 famílias de garimpeiro para mim poder botar meu maquinário. Quer dizer que daí o garimpeiro é ilegal. Mas aí na hora que vem uma empresa canadense vai lá e ocupa, aí não é ilegal, né? Na mesma área, fazendo muito mais bagunça na terra. Então é uma Muito coisa mais muito agressivo. difícil. Consegui mais ou menos explicar? Muito bem, Malaquias. Andrei Serruia, seu ponto de vista, por que que o garimpeiro é visto como um bandido? Criam narrativas, exatamente como Malaquias falou também, a mídia tendenciosa, ela cria narrativa para criminalizar. Agora, quando há interesse por trás, no instante muda. Quando você faz um paralelo aí entre o garimpeiro e as empresas de mineradora, você já começa a ver que são duas atividades que estão exercendo praticamente o mesmo objetivo. O garimpeiro ele está ali de uma forma mais artesanal, mas a grande importância porque ele pulveriza o que ele consegue obter de lucro que seja, né, do próprio garimpo. Né? Enquanto a mineradora não, ela faz um trabalho muito mais agressivo, ela vai muito mais profundo. As máquinas entram em várias camadas do solo. E aí sim, eu pergunto, isso aí tem um resultado positivo? É pulverizado o dinheiro? Não. Mas só que ela vai para a mão de poderosos. Aí ela consegue sustentar um sistema com esse dinheiro para manter essa narrativa e criminalizar o garimpeiro. Então, quando você faz uma comparação, por exemplo, de uma atividade do pequeno produtor rural, é parecido também. Então, nós temos que pensar que é necessário estimular a atividade, não que uma vá comprometer a outra. Eu penso que as duas são importantes. O garimpo artesanal, o garimpo individual, do garimpeiro e as mineradoras. Mas vamos estabelecer regra. Tendo regra, todos vão trabalhar em harmonia e, muito pelo contrário, uma vai buscar conhecimento da outra. Certo. A gente vê uma certa observância e até mesmo algumas críticas preconceituosas pelas pessoas, tanto que exercem a atividade garimpeira, como também pelas pessoas que apoiam, né, que acham como uma profissão digna, um trabalho digno, né, como qualquer outro trabalho. Mas também isso é tentado ser criminalizado por uma questão ambiental. Então aí gera todo esse comentário negativo, essa série de falácias contra tanto os garimpeiros, né, como as pessoas que defendem o garimpeiro. E por questão ambiental, por estar prejudicando a Amazônia, por estar degradando o meio ambiente. Malaquias, como que o senhor vê, sendo que o senhor tem uma narrativa muito boa de defesa dos garimpeiros, mas como que o senhor vê, dentro dos limites legais, que deve ser feita a atividade garimpeira na Amazônia? Jó, não só o garimpo, toda e qualquer atividade financeira, toda e qualquer atividade econômica, ela só existe se ela tiver viabilidade.
Se não tem viabilidade, não tem atividade econômica. Isso aí é uma regra, igual sim, é como se fosse a questão do preço quando se fala em lei da oferta e da procura. O produto diminui, o preço tem que subir. Se existe demanda, o preço tem que subir. Então, o que que nós temos aqui no garimpo? Nós temos hoje um garimpo feito numa determinada área que não atinge toda a área, porque não é toda a área que tem ouro. Vai ser mexido onde tem aquele veio de ouro. E ali vai ter que ser explorado da melhor forma possível, ou seja, da maneira mais agressiva e mais rápida possível. Passou esse estágio aí, você já excluiu aquela mina do seu mapa, você volta lá 2 anos depois, é difícil você achar onde ela estava, porque o mato já tomou conta. A natureza quer viver. A natureza quer viver. Inclusive, Beto Pureza, diretor do nosso programa, Jó, que Deus queira que seja você ou alguma outra pessoa que esteja nos entrevistando, vamos puxar esse assunto da sobrevivência da atividade econômica também para o ambiente do agronegócio. Nós vamos puxar também para a questão madeireira, para nós vermos o tanto que a gente vive de narrativas que no final de todo esse resumo aí volta a ser a mesma coisa. Vou citar o exemplo seguinte: Rondônia, na década de 90, foi ao chão. Eu assisti de 85 a 90, eu estava lá. Rondônia, você chegava em qualquer rodovia de Rondônia, tinha 1000 caminhões por dia carregando madeira. Era a atividade mais rentável que podia existir, é o cara ser madeireiro em Rondônia no ano de 88. Está lá tudo de novo, está tudo a mata erguida de novo, agora entrou em manejo florestal, está tudo lá. Quer dizer, a área que foi utilizada para o boi, para a pecuária, ela foi virada fazenda. As áreas onde estava muito acidentada, virou mata novamente, naturalmente. Naturalmente virou mata. Do jeito que Deus criou isso aqui, isso vai ser. A mão do homem não consegue. Hoje, inclusive falando mais de Rondônia, só para quem não sabe, a gente come peixe em Santarém hoje que vem de Rondônia. Que nós temos também a atividade pesqueira. A atividade pesqueira também sofre consequências dessa narrativa internacional aí e que atrapalha o desenvolvimento de qualquer atividade rentável aqui na Amazônia. Então a gente tem um leque de assuntos muito grande e eu coloco aí à disposição do programa Conexão Política. Estaremos disponíveis para debater esse ambiente que possa trazer o progresso, que possa trazer a abertura de visão para o futuro de qualquer empreendimento na Amazônia. As coisas que são viáveis têm que ser praticadas. Eu não consigo achar alguém que me responda por que eu não posso plantar cana-de-açúcar aqui na Amazônia. Eu já perguntei para 1000 e ninguém me responde. É uma chuva de narrativas, um diz uma coisa, outro diz outra, não sabem por quê, mas é proibido. Então a gente sabe por quê. Interesses internacionais. A Amazônia é a menina do mundo. É a menina do mundo. Nossa, então, obrigado, meu querido. Ainda agora, no comentário do Andrei Serrui, ele tinha até falado sobre a questão do trabalho que é feito, né, e é jogado na mídia algumas imagens, né, de um determinado ambiente, mas se for depois puxar o zoom, vai ver que é um local pequeno. Mas assim, dentro de todas essas narrativas que são criadas para tentar criminalizar, né, essa exploração de minério na Amazônia, como que você vê, Andrei, que pode ser feito o trabalho da atividade garimpeira na Amazônia? Primeiro, estabelecendo regra, desde que haja permissão. Primeiro, você cria o quê? Libera, tá? Agora vamos estabelecer regra, que pode e que não pode. Como falou o Malaquias, quem dera que a Amazônia toda fosse um tapete de ouro. Realmente, já por um lado, podia preocupar a gente que ia trocar o verde tudo por dourado, né? Mas não é a nossa realidade. Nós temos alguns locais pontuais que é localizado o ouro. Aí vem a viabilidade, como o Malaquias também falou. Eu acho interessante isso, que as pessoas não enxergam. É que você só vai exercer uma atividade se ela for viável. Por exemplo, só quero fazer uma comparação, não vou entrar em outro tema. Mas, por exemplo, quando você olhava regiões íngremes, até uns 30 anos atrás, principalmente Santa Catarina, que era cheio de serra, tinha já locais ali que era explorado com o setor de agrícola, do pé até o topo. Hoje ninguém quer saber mais disso, porque é inviável para a economia, é inviável para a atividade. A atividade quer jogar um maquinário e sair produzindo muito mais em uma área plana.
Então ela vai ignorar aquilo ali, vai continuar só o pequeno produtor ali, plantando ali um pezinho de alguma coisa, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que ainda tem outro fator também. Nem sempre o que nós temos hoje, tipo assim, o que nós temos hoje de bom para a humanidade vai ser amanhã. Um exemplo, o próprio minério, digo, o próprio alumínio, né? O alumínio já foi mais importante para a humanidade. Hoje é bem menos, com algumas tecnologias, alguns produtos que estão surgindo aí, que é mais resistente. Hoje você vê já carro feito de plástico. Então isso vai mudando, porque vai tendo outras tecnologias, ciências, que vai mudando. É o caso do petróleo, que o petróleo daqui a pouco vai deixar de ser tão necessário para a humanidade, porque vamos ter outras fontes de energia. Então isso tudo temos que analisar para não deixar o bonde passar. E ainda digo mais, se nós continuarmos impedindo a nossa população de ganhar dinheiro, falando de uma forma popular mesmo, de ganhar dinheiro, desenvolver, ter uma atividade profissional, nós estamos perdendo a oportunidade da nossa sociedade ser uma sociedade mais desenvolvida. Porque eu falei agora sobre isso, nós temos o quê? Nós temos nossos filhos para criar. Então, quando você tem um recurso a mais, você vai dar uma boa alimentação, que envolve a saúde do seu filho, você vai dar uma boa educação, que envolve o futuro dele. Então, se você não tiver recurso, você não vai dar uma boa educação para o filho. E o filho não vai, lá na frente vai também passar por necessidade e vai depender de estar numa fila aí, um político canalha, às vezes, dando algum tipo de ajuda, só para manter aquele eleitor sempre alienado a ele. Então, quando você tem uma atividade econômica que traz umas oportunidades para a sociedade, é outra realidade que a gente passa a ter, e a Amazônia passa a ser uma região desenvolvida não só com a própria zona de garimpo, mas eu quero dizer também com ciência e tecnologia. E, inclusive, a gente já percebeu até algumas empresas, né, que trabalham com uma visão sempre de reflorestamento, né? Isso é uma questão muito boa. Mas aí, pegando o gancho da fala do Andrei, Malaquias. Olha, para mim, sobre esse assunto aí, eu tenho um sentimento quando a gente fala sobre essas atividades e sobre os ciclos econômicos. E aí eu sinto, hoje eu me sinto em Santarém como... Santarém é a minha cidade, Santarém é a minha casa. Eu acho que eu faço mais, eu gosto mais de Santarém do que muita gente que fala que é santareno de origem, mas eu nunca vi essa pessoa fazer um projeto ou dar uma ideia que melhorasse a comunidade santarena. Então, nesse aspecto, eu me sinto santareno de coração. Eu sou santarém de moradia, tenho meus 6 netos em Santarém. E meus 3 filhos são casadas, 2 filhas são casadas com homens aqui de Santarém, e o meu filho é casado com uma senhora daqui de Santarém. E hoje eu tenho orgulho de falar isso. Aí eu pergunto, nós deixamos passar o ciclo da madeira, a cidade ela desabrochou, mas não firmou. Nós deixamos passar o ciclo do ouro, desabrochou, mas não firmou. Agora nós estamos iniciando o ciclo do agro. Será que nós vamos deixar desabrochar e não vamos firmar? Será o que Santarém espera de Deus? Será o que o santareno espera do destino? Quer esperar deixar passar mais essa? Durmam com esse pensamento aí. Obrigado, gente. Muito bem, Malaquias. A gente vê também que não somente tanto o setor de garimpo, como também um outro setor que é muito perseguido, que é o setor madeireiro. Andrei, no seu ponto de vista, como pode ser trabalhada a atividade madeireira na Amazônia? Jó, me permita, antes de entrar nesse tema, aproveitando o gancho do Malaquias, que ele falou sobre se sentir um santareno, eu digo assim, nós não escolhemos aonde vamos nascer, quem escolhe são nossos pais, mas nós escolhemos aonde queremos viver, né? Então o Malaquias está de parabéns, porque ele escolheu a nossa Santarém para morar, para viver, não só trabalhar, gerar emprego e viver com a sua família e ver seus frutos aqui também serem produzidos aqui. Então é isso. Voltando ao teu tema que tu falaste sobre o madeireiro, né? A gente também está, mais uma vez, estamos sujeitos a ver o cavalo selado passar na nossa frente. A nossa região aqui, eu acho que a gente fica na arquibancada vendo os cavalos selados passando. Essa é a realidade. Então, assim, a gente vê o setor madeireiro que tu falaste. As pessoas continuam marginalizando, criminalizando a atividade madeireira. Hoje nós sabemos que a maior parte dessa atividade praticamente ela vem do próprio, como se diz,
aquela cadeia, como é que fala? Eu esqueci a palavra, reflorestamento. Reflorestamento. Né? Reflorestamento. Manejo florestal sustentável. Madeira, então é sustentável. Então, você vê que você está num ciclo que passa 20 anos e você continua tirando do mesmo local. Né? Você vai tirando daqui, começa, vai para cá, pá. Então, a gente vê o seguinte, bacana, já temos uma atividade que as pessoas já começaram a entender da importância. Tá? Aí começa a vir agora, por que essa madeira tem que sair daqui em peças brutas, se não pode ser industrializada aqui? Né? Não podemos sair daqui, temos piso, temos janela, porta, tudo. Né? Aí vem a mesmo problema, a dificuldade, a legislação, essas narrativas, porque parece que são tudo contra. Não querem que a nossa região desenvolva, não querem que as pessoas aqui passem a ter sucesso, não querem que gere emprego. Aí a gente busca entender melhor isso aí e a gente vê que cai exatamente nessa narrativa, sempre. De querer sempre criminalizar, implicar, perseguir, e a gente perde grande oportunidade de ter boas empresas aqui na região. Jó, me permita. A gente vem criando um clima de afronta. Eu pessoalmente, em vários lugares que eu frequento, eu costumo perguntar para as pessoas o porquê que nós não podemos treinar a nossa população, o que é que faz com que eu tenha que vender uma porta, eu tenha que vender uma lâmina de madeira para alguém lá no Mato Grosso, para alguém lá em Goiás, para alguém lá em Brasília, para alguém lá em São Paulo fazer a porta. E vinha a porta para cá. Fazer uma porta e vender de volta para Santarém a porta. Quer dizer, eu estou tendo esse problema com o couro, eu estou tendo esse problema com o peixe. Olha só, olha a quantidade de ossos e escamas de peixe que se joga fora diariamente ali na feira. Isso, gente, se eu colocar um biodigestor, estou dando a dica aí, hein? Estou dando a dica. Se eu colocar um biodigestor, alguém que queira ser o primeiro a fazer uma fábrica de farinha de peixe aqui, a quantidade de escama e de ossos, de espinha de peixe, que se joga hoje no rio, em Santarém, no ciclo, sustentaria uma fábrica de farinha de peixe, gerando proteína para fazer a ração por nossos próprios peixes, que vão ser criados em tanque-rede aqui, quando a gente conseguir arrumar a legislação que permita isso. Então, é um ciclo que nós perdemos. Eu vou usar o seu exemplo do cavalo que passa encilhado, mais um cavalo passando encilhado na nossa porta e nós não estamos montando nele. Mas assim, Jó, o que eu considero de mais rico nesses debates que a gente faz é porque a gente fica com muita clareza de que as oportunidades existem. Existe. Basta a gente conseguir diminuir um pouquinho a burocracia. Hoje de manhã eu estava no setor tributário da prefeitura e eu vi a dificuldade que tinha 2 pessoas de idade, já pela terceira vez, pelo que eles me falaram, vindo ali no setor de tributário da prefeitura, tributação, ali sabe onde é do lado da... É o setor tributário. Para conseguir regularizar a cata de toco em resto de construção e em terreno baldio aí, para conseguir fazer um carvãozinho para vender de R$1 ou R$2 o pacote. Quer dizer que se uma atividade desse tipo, a prefeitura não se preocupa, o órgão público nosso não se preocupa em valorizar o cara que vende carvão, e é tão difícil regularizar, eu imagino um garimpo grande, conforme a gente está falando, o nível de dificuldade. E outra coisa, tem uma outra coisa que a gente vai levantar também, as associações comunitárias, sem fins lucrativos. Olha, imagine a burocracia que tem para legalizar uma associação, gente. É completamente desnecessário. Isso é um trabalho, onde eu sempre digo, antiprogresso. Antiprogresso. Nós vamos ter cada dia mais provas de que a estrutura foi feita para não deixar a gente progredir. É verdade. Obrigado, Emma. Essa é a realidade. Muito bem, Malaquias. E sobre a questão do setor madeireiro, como você vê que poderia ser trabalhada essa questão madeireira na nossa região? Jó, é tranquilo. É tranquilo e é um pouco longo. Daí o Beto Pureza vai puxar a nossa orelha, que nós já estamos estourando o horário dele. Existe uma coisa chamada manejo florestal sustentável. Isso é natural, gente. Isso é feito em todo lugar do mundo. Isso é feito. Gente, a hora que nós estivermos eliminando algumas essências nativas, eu posso entrar com reflorestamento de essências artificiais, como pinos, eucalipto, tem uma seteca, que pode ser muito lucrativa e vai garantir a mesma troca de oxigênio. Ou então eu posso ter o capricho de fazer aquilo que tem muita gente inteligente plantando cumaru, plantando mogno, plantando seringueira, plantando ipê, que não é ele que vai colher.
Porque ele já colheu aquilo que Deus deixou. Ele está preparando para as próximas gerações. Isso é que é inteligência. Isso é inteligência financeira, inteligência social. Por que a gente não tem alguém reflorestando aqui, já que a burocracia, a gente acha que vai continuar tendo essa burocracia por longa data? Então se refloreste. Daqui 25, 30 anos, meus filhos, meus netos vão estar preparando as próximas gerações com esses recursos que eu deixei, que a natureza ajudou a criar. E o oxigênio vai estar garantido, e o ambientalista tarado vai ter chance de poder falar, mas aí ele não vai poder falar, né? Porque nós vamos estar com a nossa reserva plantada artificialmente, já que esse é o sonho, né? Porque a mata se renova. Eu acabei de falar sobre Rondônia. Vamos lá em Rondônia agora para ver. Não tem mais deterioração e foi zerado. Rondônia foi ao chão de 85 a 90. Ali sim teve devastação. Não tinha IBAMA e não tinha demônio das ONG para encher o saco. E lá progrediu. Agora você vai pegar 20 cidades de Rondônia, todas elas com IDH melhor do que o nosso aqui. Todas. Todas. Eu quero que pegue o pior IDH de Rondônia e traga para comparar com os nossos aqui, para você ver se eu estou falando bobagem ou se eu estou sabendo o que eu estou falando. E o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Que é o não mais tem outro importante de índice. tudo. Não tem outro índice para julgar a qualidade da nossa população. E o pessoal daqui fala que tem qualidade de vida. Eu gostaria de saber, vou responder para vocês, ó. Se eu tivesse um IDH melhor, se eu tivesse um garimpo produtivo e legal, se eu tivesse madeireira produzindo e legal, se eu tivesse a facilidade da regularização fundiária, para nós poder ter o nosso agronegócio na velocidade que seria, nós estaríamos com o IDH igual a Santa Catarina aqui. E eu quero que alguém venha discutir comigo esse assunto aí. Tem razão. Obrigado. Muito bem, esse é o Conexão Política de hoje. A gente quer agradecer você, web espectador, a todos os internautas que estão ligados com a gente, agradecer pela audiência maravilhosa que vocês estão nos proporcionando. E Andrei Serruia, faça aí seus agradecimentos finais a todos os nossos telespectadores aí. Jó, para mim é um prazer estar participando ao lado do Malaquias, então, que a gente adquire mais conhecimento ainda. Fica sempre aquele gostinho que quero mais, porque deu vontade de falar um pouco mais aí dentro do que o Malaquias falou. É muito interessante, para mim foi um prazer. Eu agradeço a todos, talvez, os internautas que estão assistindo, os que vão assistir também depois. E é isso aí, estamos juntos aqui. O que precisar, estamos aqui para participar. Malaquias Motim, seus agradecimentos a todos os internautas que estão nesse momento aí nos acompanhando. Jó, eu vou tomar uma liberdade aqui, ó. Meu coração santareno agradece aí a gente ter tido a ideia de criar esse programa maravilhoso. Beto Pureza, muito obrigado. Jó, parabéns pela condução aí. Estamos sempre disponíveis aí, gente. Obrigado. É isso aí, gente. E não poderíamos deixar de agradecer a você que até esse momento aí está acompanhando o nosso programa Conexão Política, com direção de Beto Pureza, técnica de Taici Carvalho. Agradecemos a todos e tchau!